Boa noite. Bom, sou eu mesma, de Visual Novo, Juliana. Sou coordenadora aqui da Qualivetes, de equipe de Medicina Veterinária Integrativa. Toda quinta-feira estamos aqui. Então, agradeço quem fez disso já um compromisso de estar sempre aqui com a gente. E eu queria pedir algumas coisinhas para vocês. Então, aqui do ladinho, embaixo, tem um aviãozinho que você pode enviar essa live, o conteúdo para quem você achar relevante. O coraçãozinho é uma forma do Instagram entender que o nosso conteúdo é legal. Então, você clica, é uma forma de agradecer e do nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas pelo Instagram. Hoje a gente vai receber a Larissa, uma convidada que vai falar pra gente sobre pets especiais, cuidados de pets. E aí eu vou pedir para vocês participarem, mandarem perguntas, ficarem aqui com a gente. Em algum momento da live pode ser que eu feche aqui o comentário, mas eu aviso vocês para que a gente possa ver melhor o rostinho da Larissa, tá bom? Então vou mandar aqui o convite para ela, ela já entrou aqui com a gente. Vamos dividir aqui a tela. Acho que você já recebeu aí. Olá. Oi, boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, Larissa? Bem-vinda. Oi, Que pessoal. emoção especial. Não pode Ai, tudo faltar. bem, Ju? Obrigada Tudo. pelo convite. Eu que te Já agradeço estava por com ter saudade de aceitado. fazer live. Isso tá caindo agora em desuso, mas é porque o pessoal tá ficando com preguiça de fazer, né? Porque a galera gosta, a Depois de gente tanto criou essa tempo, né? conexão, né? Eu acho que depois de Então, tanto tempo online, a gente deu assim uma prioridade agora para estar presencialmente, né? Mas sim, sim, as lives são saudade, né? maravilhosas. Saudade de Ó, estar ele tá aqui, ó, presencial. só na mãozinha. Gente, ele super sabe que a live é sobre ele. Olha essa carinha. Aham. Não, gente, tá muito fofo. Larissa, então, primeiramente agradecer a vocês dois por estarem aqui com a gente, quinta-feira à noite, friozinho. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de como você chegou aí no Cão de Rodinhas, que é onde a gente vai chegar. Vou falar um pouquinho do teu projeto e dessa tua trajetória. Maravilha. Então, muito prazer, obrigada pela oportunidade, né, da gente falar um pouquinho do nosso projeto, contar um pouquinho da nossa história. Eu espero que isso possa gerar identificação com algumas pessoas, né, sobre a nossa história. Às vezes tem alguém que está assistindo a gente aí que pode estar passando pela mesma situação. Então, o Argus, né, é meu cachorro desde pequenininho, eu adotei ele com 3 meses. Ele não era um cão paraplégico, né? E ele acabou se tornando, né? Então isso foi mais ou menos quando ele tinha 1 ano e meio, né? Quando ele tinha 1 ano e meio, ele fugiu de casa, né? A gente mora num sítio, ele acabou encontrando um buraco na cerca do vizinho e ele teve acesso à rua, ele foi atropelado. Então nisso ele teve uma série Opa, peraí, desculpa que ele deu uma patada aqui. O Argus ele teve uma série de problemas, né, desse acidente. Um deles foi o traumatismo craniano, depois foi, ao mesmo tempo, né, foi um pulmão perfurado e a fratura na coluna, né? Então, dessa fratura na coluna que ele teve a ruptura medular, que transformou ele num cão paraplégico, né? Então, da lombar para baixo ele não sente, né, e também não movimenta. Aí eu vou fazer o link com o projeto, né? Como que a gente começou com essa jornada aí do projeto. Eu não sou veterinária, eu sou professora universitária na área de marketing, nada a ver com veterinária. E acabei mergulhando nesse universo, né, como experiência de tutora. Assim que eu saí do internamento do Argos, né, que foram 10 dias de UTI, o momento da alta dele, que normalmente é um momento feliz para o tutor, para mim foi um momento muito angustiante, porque eu não sabia como eu adaptaria meu dia a dia em casa, não sabia quais alterações eu ia ter que fazer na minha estrutura para conseguir cuidar de um cão paraplégico, né? Então isso me gerou uma série de dúvidas, eu comecei a buscar
incessantemente por informações. Não tinha quase nada, nem em inglês, nem em português, em outras línguas, não tinha quase nada falando sobre os cuidados do dia a dia. Primeira coisa que você põe, animal parou de andar, já aparece cadeira de rodas. Primeira coisa, né? Então, na minha inocência, eu fui correr atrás de cadeira de rodas, né? Achando que era a primeira coisa que eu deveria fazer. Aí, o que que aconteceu? Por Deus, assim, deu a vontade de fazer um Instagram, né? O Cão de Rodinhas, para começar a contar essa nossa trajetória do Argos, né? Da recuperação dele. E nisso, a gente acabou conhecendo algumas pessoas, tutores, pelas redes sociais, e através deles que a gente conseguiu entender qual seria esse dia a dia, entender quais são esses cuidados que são cuidados de enfermaria, né? Um médico veterinário, ele às vezes não tem nem formação, nem informação sobre esse dia a dia em casa, numa faculdade. Você tá lá, né, num hospital, fez uma ótima cirurgia, fez um ótimo procedimento, recuperou bem ele e tá liberado. Agora, o que é esse dia a dia em casa? O veterinário Essa não sabe até adaptação. passar por isso. Exato. Que é E, uma coisa e mais de assim, enfermaria, né? quero falar um pouco da tua apostila, porque você escreveu um livro também e fez a Sim. apostila, né? Eu deixei até a tua apostilinha aqui aberta e ela é super interessante, ela é muito do que a gente tenta passar para o tutor, e você começa falando, respira, tudo vai ficar bem, né? Eu Nossa, achei interessante essa parte, porque para o veterinário, para a gente é um cotidiano muito comum. comum, Então, comum. é comum, é Exato. rotineiro, é frequente. Então, nós aqui da Qualivet, eu Sim, trabalho com reabilitação há 14 anos. Então, quem me procura normalmente já está vivendo algo parecido ou quer prevenir algo parecido. Então, para a gente é sim. algo comum. Olha, talvez ele não volte a andar e tal. Então, tá bom, viu? Então, a gente Isso. se vê a semana que vem. E Beijo, ele aí, tá né, cara? ótimo. E uma coisa que eu acho assim, que faz parte da profissão de vocês, tanto médicos veterinários quanto médicos, né, de humanos, a vocês enxergarem a situação com uma certa objetividade, porque se vocês começarem a se envolver emocionalmente com cada caso, vocês não trabalham. É uma coisa assim, é Mas uma se relação envolve. de amor, né? Mas vocês não podem se deixar sofrer tanto quanto o tutor sofre, né? Nesse tipo de ocasião. E eu acho que talvez pela frequência que vocês vêm, vocês sabem que eles vão ficar bem. E para um tutor, a primeira coisa que ele sente é solidão. Primeira coisa, né? Quando o teu animal fica paraplégico, o animal ficou cego, ele teve que ter uma perna amputada. Primeira coisa, você olha para o lado e você não vê ninguém com caso nem parecido, né? Então, nessa troca que a gente teve nas redes sociais, foi muito, muito rica, muito bacana. A gente acabou entrando num grupo de WhatsApp nacional, que é a Família de Rodinhas. E lá, nesse meio tempo, eu também conheci um projeto que se chama Meu Pet Especial. E a partir daí, a gente conseguiu ter um fôlego para entender o dia a dia, né, de um animal com deficiência. Porém, não tinha nada escrito, não tinha nada documentado, não tinha nada que fosse assim, um beabá e tá aqui, ó. Esse é o teu manual de instrução, o que que você tem que fazer? Então, a gente começou aí, como forma de gratidão, né, eu resolvi fundar um projeto social, né, Cão de Rodinhas. A gente começou com esse Instagram, né, que é o @cão _ rodinhas, que a princípio era a história do Argos, mas depois ele tomou o corpo do projeto. Então, a gente começou online e hoje a gente trabalha tanto presencialmente, fisicamente, através dos impressos, né? A nível nacional, e a gente atende até tutores de Portugal, né? Em outros países de língua portuguesa a gente acaba atendendo também. E o que foi bacana, assim, nesse processo, ó a cara dele. O que foi bacana nesse processo? A gente levou em torno de 6 meses, tá? Pra gente conseguir entender e estabilizar o nosso dia a dia. Então, isso é uma coisa que eu converso muito com os tutores, porque no nosso dia a dia do projeto eu faço muito atendimento ao tutor, tanto por e-mail quanto nas redes sociais. E a gente também tem um grupo de WhatsApp local aqui em Curitiba, que daí a gente faz reuniões mensais. E nisso eu sempre oriento e falo, gente, esse cuidado intensivo dos primeiros meses pós-cirurgia, pós-acidente ou pós, né, negativou, né, a questão da sinomose ou
Ele recuperou de uma hérnia de disco ou algum outro tipo de lesão. Eu falo, leva em torno de 6 meses até você entender esse dia a dia. O animal, ele se adapta na hora, assim, na hora não, mas em questão de um mês ele tá bem adaptado, ele já não tá nem aí, né? Que mudou a situação, o quê? Nem lembro o que que era antes. Então, eles se adaptam super bem. Agora, a gente, humano, que fica remoendo, né, o passado, o que vai ser do futuro, vem a ansiedade, vem tudo. Aí, e pensando na questão estrutural mesmo, da gente também entender dia a dia, troca de fralda. Eu não tinha filhos, né, quando o Argus ficou paraplégico. Então, hoje eu tenho, né? Eu digo que o Argus foi quem me ensinou a trocar Seu fralda, primeiro porque antes de eu bebê. ter meu bebê, antes de eu ter meu bebê, eu tive o Argus que precisava de troca de fralda 5 vezes ao dia. E eu trabalhando fora, meu marido trabalhando fora, e como a gente lidaria com esse dia a dia? Eu não saí do meu emprego, nem meu marido, a gente leva nosso dia a dia normal. E o Argus está aí, a gente consegue ajeitar a nossa agenda para a gente conseguir fazer esse atendimento dele na parte de xixi, tudo que a gente precisa estar presente ali, mas quando a gente não tá, o Argus ele se vira tão bem. Ele é um cachorro assim, plenamente feliz, né? Ele brinca, corre, pula. A gente tem um sítio que tem. Deixa eu só chamar ele pra cá, senão ele vai derrubar o pedestal de novo. Vem cá. Ele brinca, e lá, assim, eu falo lá em casa porque eu tô na minha sogra por causa da internet. Lá em casa, a gente tem. É um sítio, né? Então a gente tem cavalo, a gente tem galinha. Então, o Argus, a gente reformou um espaço enorme, assim, pra ele poder correr pra lá e pra cá e ele ter totalmente vista e acesso à área externa, só que de uma Esse forma espaço, que segura, tipo né? de piso? É grama, Lari? Que Não, piso? não, a gente colocou um piso. Esse piso, ele é um piso que não é totalmente liso, mas também ele não é áspero. Então, a gente pegou um piso que eles chamam de acetinado. Então, esse acetinado, ele é bom por quê? Você não pode ter um piso extremamente liso, porque primeira coisa que você pensa, machucado de arrasto, vou deixar ele num piso totalmente liso. Só que isso prejudica muito o animal, não só com deficiência, mas outros animais que têm condição, né, de andar com as 4 patas. Por quê? Ele escorrega. E nesse, né, além dele derrapar, tem que fazer um esforço maior de tração para sair do lugar. Essas escorregadas que eles dão pode machucar muito feio a coluna ou, né, a parte da hérnia de disco que já estava latente já vai lá e dá uma crise. Acontece Então não muito. pode deixar um animal em um piso liso. Só que ao mesmo tempo ele não pode estar num piso áspero, porque ele se arrasta. E assim, não sei se todos sabem, mas o animal com paralisia ele não fica na cadeira de rodas o dia inteiro, ele fica na cadeira de rodas por 30 minutos. Né? O restante do dia ele anda do jeito que ele tá aqui. Ele fica. Bom, do jeito que ele tá A aqui, tá bem gente vê louco. muito. Ele tá aí bem feliz. Não, A ele tá bem gente, doido. E assim, por aqui, Lari, a gente vê muito. Eu enxergo a cadeirinha como, às vezes, uma grande ilusão para o tutor. ah, Então, claro. o tutor acredita que a cadeira de rodas é como para o humano. Você vai ficar ali Exato. 90% do seu dia e que tá tudo lindo. Só que para o animal não é Sim, assim, como você falou. Ele fica de 30 minutos, às vezes um pouquinho mais. Esse pouquinho é um pouquinho mesmo. dependendo, né? Esse animal, ele quer deitar, ele quer fazer outras coisas, então ele precisa estar ali Sim. sendo monitorado no uso da cadeirinha, não é tão simples, né? E uma A coisa que é gente vê interessante, né? As pessoas acharem que a cadeira de rodas PET funciona como uma cadeira de rodas humano, é o principal problema, porque o nome é o mesmo, porém a funcionalidade é completamente diferente, né? Do ser humano, ele está numa posição de repouso. E do animal é como se fosse uma bicicleta. Então é essa a melhor forma de explicar para as pessoas. Quanto tempo você aguenta ficar numa bicicleta? Direto, sem parar nem botar um pezinho no chão. Pergunta para as pessoas. Elas falam, ai, nossa, eu acho que meia hora eu tô morrendo. Então, eu falei, é a mesma coisa. pois É a é, mesma coisa. Se você pegar qualquer cachorro, qualquer animal, quanto tempo você vê ele ficar de pé? Quase nada. E você vê o animal anda, senta, anda, para, anda, deita. Então, esse tipo de mobilidade ele não tem com a cadeira de rodas, além do perigo, né? Dele se enroscar, dele machucar a coluna, se ele tivesse em supervisão. E assim,
falar que é uma ilusão, né, a cadeira de rodas, não é que é uma ilusão, ela é mal interpretada, né? Porque ela é muito importante, tanto por postura, fisioterapia, a gente poder sair na rua e brincar na rua e brincar em locais completamente inóspitos para um animal que se arrasta, né? É, porém, ele é um uso para exercício, é isso que tem que ficar muito claro. E o Argos E tem. Hoje a gente o que foi eu fazer uma. vejo, perdão, te cortei, Lari, mas o que eu vejo Imagina. bastante, e a gente fala muito isso para os tutores, é assim, cuidado com como fazer a cadeirinha. Então, na tua Uhum. apostila você até fala, né? Envia, a gente vai mandar os fornecedores, são fornecedores Sim. específicos, porque várias pessoas falam, não, mas eu só preciso de 2 rodinhas e eu adapto. Ok, Sim. dá para você adaptar de diversas formas, realmente isso é possível, mas não é tão da cabeça do tutor que na hora tá ali desesperado com uma boa intenção. Uhum. E a gente vê muitos animais machucados por conta da cadeira, Por causa da cadeira de rodas. porque não foi medido da forma ideal, porque o animal está assado, porque colocou Sim, ali um tecido sim. da forma errada, porque achou. Eu passei por uma situação com um paciente e eu tomo muito cuidado hoje com o que eu falo, porque a Uhum. gente tem que levar muito em conta e pesar o desespero do tutor. E aí eu Sim, falei, total, total. sim, eu falei para ele trabalhar a propriocepção. E aí eu falei para ele pegar um tapetinho, capacho, e para ele passar a Uhum. patinha, que é um dos Na exercícios que a gente patinha. trabalha na físio, para ir trabalhando essa sensibilidade, essa volta à propriocepção, a sensibilidade ali, né, do coxim. E para ele fazer isso cerca de 15, 20 minutos todos os dias. E quando eu voltei na outra semana para a sessão de acupuntura, a cachorrinha estava com as patas sangrando com pulso. E Ai, aí meu eu falei, Deus. nossa, O mas o que aconteceu, que né? houve? Como assim? Que foi? Aí ele falou, mas como você falou do exercício, nós levamos ela no parque, onde tem pedrinhas para ficar mais intensa o exercício, para ficar mais intenso. E aí nós passamos Uhum. ali por meia hora, ela começou a chorar bastante, nós voltamos para casa, e no outro dia estava em carne viva. Então, a gente ficou ali num tratamento de quase 2 meses, porque aí eu não conseguia colocar esse animalzinho no disco, porque ela tinha dor no Sim, capacho, e foi super complicado. Então, a gente também tem que sim. trabalhar a calma. E aí eu te perguntaria assim, uma dica para nós veterinários, como que a gente trabalharia essa calma no tutor, mas não Uhum. sendo, não desdenhando da história dele, sabendo o Sim, desespero que sim. ele tá e o quão ele quer ajudar o bichinho dele, né? Bom, primeiro, acho que assim, em primeiro lugar, primeiríssimo lugar é entender que o desespero é para tentar reverter a situação o quanto antes, né? Então, eu passei por isso também, eu tinha uma super esperança que o Argus voltasse a andar, que vários animais já voltaram a andar, que não tiveram ruptura medular completa. Não foi o caso dele, né? Então, assim, é entender que existe uma pressa do tutor. Então, em primeiro lugar, é explicar que não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona, é algo longo, né? Segundo, é explicar para o tutor que o primeiro momento de adaptação, esse início, ele é muito difícil, intenso, mas não vai ficar para sempre assim, porque a gente tem essa falsa impressão de que a gente vai ficar assim soterrado de tanta coisa para fazer, de adaptar e a escara que você tem que mexer e o pós-cirúrgico. Esse primeiro momento do pós-acontecimento é muito intenso. E esse ritmo de enfermaria e cuidados intensivos que você tem no começo, vai passar. E isso ninguém, se alguém tivesse falado para mim antes, eu teria ido com mais calma. Eu só entrei em parafuso, né? Fiquei muito, o que eu vou fazer? Meu Deus, a minha vida. E assim, esse desespero é o que leva muitos tutores a aceitarem uma indicação de eutanásia. Porque eles acham, não, eu não posso largar meu emprego, eu não posso mudar minha rotina, não tem como eu cuidar tanto, despender tanto dinheiro e tempo cuidando de um animal. Porque é muito tempo que você passa no começo e você gasta muito dinheiro, desde a cirurgia, desde os primeiros cuidados. Então, assim, ele entender que isso é passageiro e que depois que estabilizar tudo fica normal,
né? Com algumas adaptações, mas o meu dia a dia com Argos é igual o que eu tenho com os outros animais, né? Fora a troca de fraldas, todo o restante, o que eu tenho de custo com um, custo com outro, porque tem uma alergia, tem isso, aquilo, cada um tem suas características. O Argos é um animal totalmente saudável. E a terceira dica que eu daria para vocês veterinários terceira e quarta dica. A terceira é entrega a cartilha, porque a cartilha tá ali mastigadinho e a gente fez a cartilha com o intuito de acolhimento. Então tem muitas mensagens ali, inclusive feitas com auxílio de psicólogos, tá? Para acolher o tutor, entender que ele está passando por um momento de luto. Não é luto de morte, é luto de uma situação anterior. Então, meu animal andava com as quatro patas. Você projetava na tua cabeça, teu futuro, vamos na praia, nas férias, vamos viajar, vamos fazer aquilo, e de repente não é mais. Então você passa por um luto, uma negação, culpa, todo um processo psicológico desse luto da situação anterior. Então a cartilha ajuda muito nesse acolhimento. E a quarta dica é indicar grupos de apoio. Então a gente tem, né, existe o grupo Família de Rodinhas no WhatsApp, que é um grupo nacional maravilhoso, que é a Aline do Golden Retriever que fundou. Eu tenho um grupo de apoio aqui local. Então, essa conversa com outros tutores é maravilhosa. É onde você encontra o maior número de casos iguais aos seus com animais estabilizados. Que você vai ver, nossa, como ele vive bem, que legal. E pega dicas, troca ideias, e aí você não se sente mais sozinho. Então, eu acho que esse lado bem humano, né, bem humanizado, e você conectar pessoas é o que faz a pessoa realmente a sentir mais confiante de seguir em frente, de realmente não aceitar um diagnóstico, uma indicação de eutanásia, que infelizmente entre os veterinários mais tradicionais existe muito. O Argos mesmo, ele teve 4 indicações de eutanásia, e eu que tive que bater o pé para dizer não, não vai, não vai. E eu tive que ouvir do veterinário dizendo que você não vai conseguir cuidar. Então isso jamais, veterinários jamais falem, sabe? Eles falam, vai sair muito caro, você não vai ter condição. E outra coisa que ele me falou que foi muito marcante, assim, vai ser muito mais difícil quando você voltar daqui 6 meses pedindo para você eutanasiar o animal. Ele falou para mim. Então, assim, existe uma responsabilidade emocional muito grande dos médicos veterinários. Com os médicos humanos também. Existe uma responsabilidade emocional muito grande. E, assim, no desespero, um tutor que não tiver esse acolhimento e trocar informação com outros tutores que passaram pela mesma situação, se ele receber como uma única solução a eutanásia, ele só vai aceitar. Porque ele acha que é a única solução que existe. E eu encontrei nessa minha caminhada com o Projeto Cão de Rodinhas vários tutores que vieram falar comigo, tristes, se sentindo culpados, porque falaram, Lari, eu dei ok para eutanásia. E a pessoa destruída, porque ela não teve a informação correta. E eu falei para algumas pessoas que vieram falar comigo, né, pós-eutanásia, eu falei, você fez o teu melhor com a informação que você tinha em mãos. É isso, sabe? Não é apontar dedo, não é julgar, não é nada, mas a pessoa se sente muito culpada depois de ver tantos animais com paralisia que estão vivendo depois da paralisia, vivendo muito bem, vivendo até 10, 15 anos, sabe? O Argos, ele tinha 1 ano e meio quando ele foi atropelado, hoje ele tá com 5. E se Deus quiser, vai viver muito mais. Então, a grande parcela da vida dele é paraplégico, e tá, ó, nem aí. Né? Para Tá super ele, bem. nada é a mesma coisa, né? E Lari, quais foram as mudanças assim de cara que você fez? Adaptações que não dava para deixar para amanhã, que incluiu dinheiro, que incluiu ali demanda de Uhum. tempo. O que vocês mudaram na vida, na casa? Foi assim, a gente teve um problema grande, porque assim, lá em casa, a casa em si é muito pequena, né? E é um sítio com muita área verde. Então eles tinham muita liberdade, né, de ir e vir o tempo todo, ficava a porta aberta, eles saíam, né, iam pra grama e tal. E a gente, quando o Argos ficou paraplégico, primeiro que pela gravidade da cirurgia, não foi feito pino nem cimento, né? Foi colocado só um aramezinho de cerclagem. Ele teve que ficar 70 dias confinados em 1 metro por 1 metro. E ele é um border collie, ele tinha 1 ano e meio de idade, elétrico. Então ele não aceitava ficar num cubículo de 1 metro por 1 metro. Então eu tive que
Lá eu aprendi o conceito sobre rede de apoio, né? Lá eu chamei minha sogra, meu pai, minha mãe, meu marido, todo mundo para fazer revezamento. Então, nesse começo foi bem difícil, porque 70 dias ele confinado em 1 por 1 metro era missão impossível, né? Loucura Beleza, total. ok, passou o confinamento. Aí a gente, né, levava ele para fora, para ele passear um pouco mais, só que eu não entendia a gravidade do arrasto. Eu não fazia ideia até acontecer. Então, fora, o piso ele era aquele piso antiderrapante, né? Para quando chovesse, ninguém caísse, ninguém escorregasse, que é o que mais tem, né? Na parte de calçada de fora. Uma vez ele fugiu, né, do cercado onde ele estava, assim, acho que por 10 minutos. Foi 10 minutos. Questão de eu ir no banheiro, ir no quarto, me trocar. Ele estava no osso. O pé dele chegou no osso. Foi, assim, uma coisa que eu fiquei chocada. E até isso sarar, com pouca circulação que ele tinha nos membros inferiores. E eu não tinha conhecimento de saco de arrasto, de botinha, não tinha conhecimento de nada. Foi um horror, assim, pra dar certo, pra ele sarar. Aí, o que que aconteceu? A gente decidiu, depois de muitos episódios frustrados da gente inventar botinha de couro, isso, a gente tentou inventar de tudo. Só que ele é um cachorro muito ativo, então tudo sempre caía, alguma hora caía. E a gente não estava 100% do tempo lá para ver. Então a gente decidiu reformar a casa. Então foi um custo maior que a gente teve de reforma de piso, acho que foram uns 60 metros quadrados reformados para ele. Então a gente cercou para ele não ter acesso livre a gramado, a pedra, nem nada. A gente deixou o piso, né? Que ele é liso sem ser escorregadio. Comprei bastante piso de EVA, aquelas placas de EVA, que é o piso emborrachado, espalhei pelo espaço. E aí que começou a gente conseguir ficar mais tranquilo, ele estabilizado, a gente estava tranquilo de sair para trabalhar e ele estava bem. Uma das adaptações que eu dou como dica, inclusive na cartilha, é que os tutores comprem aquela câmera Intelbras, assim, aquelas bem genéricas que funcionam por aplicativo de celular, para ficar monitorando se tá tudo bem em casa, né? Porque, óbvio, você não vai deixar ele nem de cadeirinha, né? E nem em piso abrasivo. Mas ainda assim, como ele não sente a perninha dele, ele pode acabar enroscando em algum objeto. Então, isso tem que estar muito bem cuidado, assim, o ambiente deles, né? Mas, fora isso, o nosso maior custo no começo foi com fisioterapia, porque a gente tentou fazer um intensivão de sessões de físio com a esperança dele conseguir o andar medular, né? Para quem está assistindo e não sabe, o andar medular é quando ele tem um andar que não é voluntário, mas ele consegue andar, né? Então, pelo menos Ele não tem isso ajudaria consciência. muito. Isso, e seria muito, ajudaria muito porque ele não sofreria com arrasto. Mas não deu, porque a lesão dele foi realmente irreversível. Aí a gente deu uma freada e a gente continua constante na fisioterapia 1 vez por semana, sabendo, tendo consciência de que isso é pro resto da vida. Porque muita gente veio me perguntar, ah, você faz físio, por que se ele não vai voltar a andar? Eu falei, é justamente porque ele não vai voltar a andar que ele precisa da físio. Né? Então, ele pode ter dor de compensação nos ombros, porque ele carrega todo o peso Muito do corpo em comum. 2 patas, pescoço, tensão, né? E mesmo para não atrofiar, não ficar duro a patinha de trás, não atrofiar a musculatura. Então, hoje o Argos, ele tá assim, ele estabilizou no peso, né? No começo, no pós-acidente, ele perdeu muita massa muscular mesmo. Foi assustador, assim, a velocidade como eles perdem massa, então perdeu peso. Hoje ele já está estável, assim, há mais de 3 anos, super estável, né? Então, foi um aprendizado muito grande. E daí, desse aprendizado que surgiu o projeto e tudo mais, o que foi mais legal foi como, né, as ações do projeto foram tomando forma aos pouquinhos. E enquanto eu engravidei, né? E quando eu estava grávida, eu acabei escrevendo um livro infantil, que é o Argos e Cão de Rodinhas. É um livro ilustrado por um aquarelista daqui de Curitiba. E ele conta a história do Argos em partes, e em outra parte é fantasiosa. Eu inventei um campeonato e tudo mais. Quem quiser ler, pode comprar ali no site do Cão de Rodinhas. E o que esse livro me surpreendeu ao longo do tempo, né?
as crianças, elas têm uma pureza tão bonita de ver que elas captam na hora a mensagem de inclusão que tem no livro. E não só inclusão para os animais. Eles pensam assim, né? Toda a questão de respeito ao animal, que é o que traz o livro, mas a questão do combate ao capacitismo mesmo. A gente fala muito do combate ao capacitismo, né? Que para quem não sabe, o capacitismo é o preconceito para com pessoas com deficiência, né? Que acham que eles têm menos capacidade ou menos valia. E no caso dos animais, eles sofrem uma consequência do capacitismo humano, porque as pessoas já têm preconceito com pessoas com deficiência. E esse preconceito, quando vai para os animais, já que é permitido, eles levam até uma eutanásia, porque eles acham que eles estão em sofrimento. Então, esse tadinho que a gente escuta todo dia, a gente sai assim, largos brincando, causando na rua, as pessoas param e olham, tadinho. Eu falo, gente, tadinho de mim que tem que sair correndo atrás dele. Então, isso é o que acaba levando as pessoas a aceitarem a eutanásia de alguma forma, ou a indicarem a eutanásia, porque é preconceito, é achar que ele está sofrendo dessa forma. Ele não está sofrendo, ele está muito bem. Né? E isso as crianças captam muito rápido no livro. O livro ele foi o segundo livro mais vendido da editora no ano do lançamento, que foi muito legal. E depois veio uma segunda publicação, que foi a cartilha, né? Que é essa aqui, que eu acho que você deve estar... Você recebeu ela digital, né? E explicando para o pessoal que está vendo a live, essa cartilha, ela é o resultado, né? De uma parceria com o hospital veterinário, né? Então, como eu não sou veterinária, eu não me senti à vontade de escrever dicas, né, que pudessem ser prejudiciais, então eu precisava ter um crivo veterinário. Então, tem um ortopedista e neurologista ali na equipe, uma fisiatra, né, que era essencial a gente ter na equipe, uma oftalmo e dermatologista, até porque a gente fala muito de escara de decúbito, ferida de arrasto, e ela é oftalmo, então ela já trouxe sobre pets cegos, e uma psicóloga, né, além de mim, eu representando os tutores, a voz dos tutores, né, e esse livro foi escrito a muitas mãos, porque começou com uma pesquisa que eu fiz. Então, eu lancei tanto no Instagram, né, do Cão de Rodinhas, do projeto, quanto no grupo de WhatsApp ali do Família de Rodinhas, uma pesquisa. E mais de 200 tutores responderam, explicando, né, quais seriam as informações imprescindíveis para um tutor que está começando a passar por essa experiência, o que ele precisaria saber que salvaria esse início, né? O que eles gostariam de ter recebido de informação logo no começo. E foram muitas coisas muito parecidas. De 200 pessoas, as respostas foram muito parecidas. Muito sobre infecção urinária, esvaziamento de bexiga, como usar fralda, uso correto de cadeira de rodas, como é que é? A parte de ferida de arrasto, uma coisa que é uma dúvida que muitos tutores têm, adaptação do ambiente em casa. Então, assim, tudo isso, depois de compilar a resposta dessas 200 pessoas, aí eu sentei com a equipe veterinária para escrever. E diferente do livro, que o livro é vendido, né, e a renda é revertida para o projeto, a cartilha eu sentia que não deveria ser comercializada. Não, era uma informação que precisava estar em domínio público, precisava estar aí para ajudar quem precisa, porque quem está passando por isso já está gastando com tanta coisa nesse começo, ou às vezes são tantas protetoras independentes que resgatam de atropelamento, resgatam vítimas de sinomose, elas não têm condição de pagar, então eu não queria manter isso algo pago. Porém, existe um custo, né? Para eu conseguir imprimir isso aqui, né? É pelo menos R$ 7 cada num lote grande. E isso a gente consegue através de patrocinadores. Então, tanto o pessoal que apoia a gente no site, que é apoia.se/cão de rodinhas, ou empresas que vêm ajudar a gente, eles patrocinam a impressão dessas cartilhas. E com esse patrocínio a gente consegue comprar envelope, postar nos correios e chega aí para o Brasil inteiro, né? A gente mandou até para Portugal. Então, acabou sendo algo que foi muito além do que eu imaginava que iria o trabalho do projeto, né? Com essa cartilha acabou indo além. E hoje a gente faz muita palestra para cursos de medicina veterinária, já participamos de semana acadêmica. A gente tem 2 palestras programadas agora para o mês de junho para institutos de formação de técnicos em
auxiliar de veterinário. Então, a gente está ajudando profissionais a se formarem de forma mais consciente e mais acolhedores, né, para os tutores. Porque eu acho que Sim, um bom veterinário instruído e humano, ele faz toda a diferença, né? sim, sim. Inclusive, eu lembro de um veterinário que fez total diferença na minha vida nessa história com Argos, foi um veterinário que não era alguém da UTI, que chegou para mim e eu perguntei para ele, né? E é uma dúvida que muitos tutores vêm falar comigo. Será que o Argus vai ficar depressivo depois de ficar paraplégico? Era a primeira dúvida que eu tinha, né? E ele falou, não, eles não ficam deprimidos, depressivos. O que que acontece? Existem casos do animal ficar deprimido, ficar triste, mas o que acontece? É porque o tutor mudou a forma de tratar. É porque o tutor olha com dó. O tutor olha com culpa, com tristeza. Aí o animal que tá ali vivendo onde ele sempre viveu, naquela rotina que ele sempre viveu, e de repente o tutor começa a tratar ele com tristeza, com dó, ele vai pensar, o que que eu fiz de errado? Né? O que será que eu fiz para deixar meu tutor tão triste? Então, na verdade, aí isso eu mudei totalmente a chave. Eu já saí ali do hospital veterinário pensando, cara, eu vou tratar o Argus do jeito que eu sempre tratei. Vou dar as mesmas broncas que eu sempre dei, eu vou brincar com ele do mesmo jeito, vou tentar manter a rotina de brincadeira, de exercício da mesma forma, claro que com as suas adaptações, né? Mas isso fez com que ele realmente não percebesse essa mudança e existem muitos. Já chegaram tutores que perguntaram: olha, eu tenho um cachorrinho que ficou paraplégico, mas o outro, nossa, ele nem quer chegar perto dele. Deu, pera, né? Daí eu falei: toma cuidado, porque às vezes a própria família tá segregando, né? Não tá mais brincando, achando que vai machucar, e às vezes não é nem por Eu queria maldade, te não é nem por perguntar sobre preconceito. isso. Você falou dos seus outros animais, você tem contactantes, né? O Argus tem irmãozinhos aí. Eu queria saber quem Tem. são, que espécies que são, se são só cães, mesmo porque você tem Isso, tem muito. galinha, tem cavalo, então tem outras espécies. E como é essa interação interespécies do Argus e como que foi com os contactantes? Você percebeu alguma coisa diferente neles? Ou isso é coisa total da nossa cabeça? Zero, zero mudanças. Na verdade, o que eu senti que eles estranharam, não foi o fato do Argus estar paraplégico, foi o fato do Argus ter que ficar confinado num espaço de um por um. Isso eles acharam esquisito, tanto que o gato, né, o Tom, ficava rondando, o John John, que é o pequenininho, latia, 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 tipo, sai daí, sai daí. Então, assim, eu tenho um cachorro, né, o meu velhinho, que é o John John, que ele é um chihuahua pequenininho. Tenho um gato, que ele que adotou a casa, é o Tom. Tenho 5 cavalos, tenho 4 galinhas agora. E o Argus, ele está super adaptado a conviver com várias espécies diferentes. Hoje, especialmente com o projeto, porque ele acabou virando cão terapeuta, né? Depois de tanto manuseio, ele acabou ficando tão amaciadinho aí com pessoas que ele não conhece, que ele hoje vai com todo mundo e pede carinho para todo mundo. Acabou virando cão terapeuta. E nesse espaço de cão terapeuta, ele acaba convivendo com outras espécies, inclusive, né? Então, não vejo diferença nenhuma de Nenhum. tratamento entre os animais. Zero. Em Totalmente da cabeça relação do ser humano. Em relação aos horários de rotina dele, Lara, então, aqui, por Uhum. exemplo, a gente tem muitas questões com o esvaziamento da bexiga dos animais, né? Da vesícula Uhum, urinária. uhum, Às vezes, a primeira vez que o animalzinho chega pra gente, aquele animal nunca foi esvaziado, né? A gente fala, ele nunca uhum. retirou-se a urina dele ali. E um erro comum que também é por falta de informação, e aí eu acho que a culpa é nossa, dos veterinários, principalmente quem trabalha com essa parte de reabilitação, porque a gente também tem dificuldade que a nossa informação chegue a mais locais, né, a mais pessoas. Entendi. E Uhum. é aquele extravasamento de urina, na verdade, porque A está pessoa repleto. acha que ele, a pessoa acha que ele está incontinente e Sim, fala, ele faz xixi. Eu passei por, eu também achava que o Arby só fazia xixi, tipo, ele faz xixi, tá tudo bem. Ele só não controla a hora, né? Mas essa parte da rotina que a gente tem, né? Troca de fralda e tudo mais, eu tenho alguns truques, né? O primeiro existe, né, rotina, então de manhã, na hora que acorda, pausa para o almoço, né?
pós-horário comercial e antes de dormir, são 4 trocas, né? 4 momentos em que consegue ter alguém em casa, ou eu, ou meu marido, ou alguém que consiga. Até tem gente que até conta com ajuda de vizinho para fazer essa troca e esvaziamento. Só que nem sempre eu tô em casa, né? O dia inteiro. Eu passei por um período em que eu tava fazendo, né? Tava escrevendo a cartilha, tava com meu mestrado, estava grávida, com um animal paraplégico em casa, um sítio para cuidar, um casamento, era muita coisa ao mesmo tempo. Então, nesse período, né, eu conheci a Rafaela, né, do Recanto da Rafa, que é uma creche hotel, né, que cuida de animais com deficiência. E a gente, sempre quando eu tenho algum dia que eu sei que eu não vou chegar em casa a tempo, eu já prefiro desde o começo do dia levar lá para a creche. Então, você ter um contato de emergência para ou creche, ou hotelzinho, ou Dog Hero, né, que às vezes tem aquele aplicativo Dog Hero, ajuda demais. Eu sei que em São Paulo tem muitos que às vezes já são tutores de pets com deficiência e aceitam outros pets para ajudar nessa diária. E isso ajuda muito, às vezes, naquele dia que você sabe que você vai sair cedo, vai ter N coisas de trabalho e vai ter que voltar tarde para casa. E não dá para deixar o animal sem trocar e sem mexer nessa parte urinária, porque o estresse de uma infecção urinária é muito maior, né? É uma consequência muito pior. Então, você revezar com alguém da família, né? Nesses intervalos de almoço, depois do trabalho, na hora que acorda, na hora de dormir. E ter um contato de emergência de uma creche ou de um Dog Hero são as dicas que eu dou para você conseguir manter essa rotina e não parar de trabalhar, né? Porque afinal, meu trabalho é o que paga, é o que paga os boletos do Argos também, né? Lari, o que você se deparou nessa tua trajetória que eram crendices? Então, aqui eu ouço muito sobre o mentruz com leite, é algo muito O em quê? alta. Mentruz com Ah, leite. Quando o animal tem uma paralisia, eu tenho até medo das pessoas só pegarem essa parte da live, sabe? Igual a entrevista de artista. Aí nossa, fala, pelo não, amor. ela eu tenho até medo. Gente, vejam inteiro, tá? Eu não estou indicando. Mas o pessoal fala muito isso. E virou uma piada interna, porque às vezes o animal faz várias sessões de acupuntura, várias sessões de físio, e aí o tutor fala assim: nossa, mentros com leite super dá certo mesmo, melhora mesmo. E, Que e isso, assim, gente? Eu nunca ouvi falar. assim, erva, o mentruz, enfim, não consigo nem julgar o mentruz. O leite é algo super questionável, porque o único mamífero que inventa de tomar leite depois de adulto somos nós, É o humanos, ser né? humano. Sim, Não sim. tem nada a ver oferecer, né, laticínio para o bicho que está com Ai, que essa questão loucura, de. gente. Não. Ó, vamos lá. Mitos, né? Mitos do animal. Tem algumas crendices. Ou mitos, né? Peraí que travou um pouquinho, Ju. Acho que voltou, né? Então, assim, Ju, você tá me ouvindo? Tô, normal, Ah, então normal. tá bom. Então eu vou continuar aqui. Crendices e mitos, tá? Que eu já ouvi ou eu já acreditei. Normal. Que eu já ouvi ou já acreditei sendo tutora de animal com deficiência. Primeiro lugar, eu preciso urgente de uma cadeira de rodas. Essa é a frase que eu mais recebo. A primeira coisa. E eu até penso, o nome cão de rodinhas, para muita gente pode parecer que é fabricante de cadeira de rodas, né? E eu não mudo esse nome jamais, porque é ótimo que as pessoas cheguem para falar assim comigo, porque eu já oriento de primeira mão. A frase, eu preciso urgente de uma cadeira de rodas. Tudo errado nisso daí, porque ninguém precisa urgente de uma cadeira de rodas. Ninguém. Até porque o animal tem que estar totalmente estabilizado para poder começar a usar uma cadeira de rodas, né? Então, assim, tá tudo errado nisso daí. Então, o mito de precisar urgente de uma cadeira de rodas, do animal passar o dia inteiro numa cadeira de rodas, totalmente errado, totalmente equivocado. O animal passa só 30 minutos. Outra coisa é que ele tá fazendo xixi sozinho e não está, né? Que mais que eu recebi? Ah, tá. O animal não vai voltar a andar, então não precisa de fisioterapia. Então, tô totalmente equivocado isso também.
Que mais? Não, acho que os principais são esses, assim, sabe? É achar que o animal tá fazendo xixi sozinho, só que não. É achar que a fisioterapia só serve para o animal voltar a andar e que a cadeira de rodas é a salvadora da pátria. E não é. Uma ótima ferramenta, super recomendo, mas usando corretamente para exercício e, né, 30 minutinhos. Bem aí. Beleza. E quando a gente fala do arrasto, que é algo de muita dúvida, hoje o que que você Ah, sim, faz? tem mitos. Mitos sobre arrasto. Boa lembrança. É, como é que é? Isso tá ligado com a história da cadeira de rodas urgente. O meu cachorro precisa de. Calma! O meu cachorro precisa de uma cadeira de rodas urgente porque ele tá se arrastando até sair muito sangue. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Primeiro, que a cadeira de rodas não vai te resolver isso. Segundo, que você tem que proteger esse animal do arrasto, pelo amor de Deus. Né? Não era pra ser óbvio. Ele tá se arrastando, então protege ele do arrasto. Não, as pessoas pensam, ele tá se arrastando, então tem que pôr na cadeira de rodas. Uma coisa não tá conectada com a outra, né? Então, tem muito tutor que chega assim, já com o animal em carne viva, né, para falar com a gente. Então é uma orientação, olha que. E eu juro para você, eu saí do hospital veterinário sem saber disso. Eu só fui saber isso quando o Argo estava lá com Já a carne com a viva já. patinha no osso. É, uma Em loucura. relação a banho e tosa, Lari, o que que você percebe? Você dá banho nele em casa? Ele já foi para o pet? Teve algum tipo de dificuldade com os profissionais dali? O que que você entendeu ali com essa parte estética de quem precisa de um banho e tosa? Olha, aqui, para mim, eu não tenho problemas, porque lá na Rafaela, né, que é a creche, ela já dá banho nele. Então, ela já sabe como fazer tosa higiênica. Ela tem animais paraplégicos com ela, os dela mesmo. Então, ela já faz tosa higiênica no bumbum, faz o rabinho de leãozinho, né, que é muito mais fácil de limpar, porque o cocô dele é involuntário. Então, ela sabe exatamente o que fazer. Agora, eu já fui em pets em que eles não entendiam como lidar com o xixi saindo constantemente. Então, o animal estava sendo lavado, né? Estava sendo banhado e ele fazendo xixi, obviamente, porque ele não tem controle disso, né? Aí eles não sabiam como fazer, nem como portar. Eles iam colocaram águas para secar no assoprador, né? E sem a fralda, ele todo limpinho, daí começou a sair xixi, xixi, xixi. Então, assim, é uma falta de treinamento muito grande. O fato de não saber como colocar o animal, como segurar o animal paraplégico no colo é um problema, né? Porque como que ou o pet sobe sozinho, ou você pega, tipo, Rei Leão, né? Pega Rei Leão, pega aqui e levanta Essa pelo é a tronquinho dele pior aqui. forma, assim. Esse é um erro Da pior forma, a tão coluna comum, fica pendurada. sim, Então, sem assim, na verdade, você estabilização. tem que pegar, né? Sustenta a parte do peito, sustenta a parte ali do saquinho dele, né, entre as duas pernas e deixa ele com a coluna reta. Mas muita gente não sabe como fazer isso. Então, tem um pet shop daqui de Curitiba que está fazendo uma parceria comigo, né, com a gente do Cão de Rodinhas, que a gente vai dar um treinamento para os funcionários. Então, justamente como pegar. Eles têm um banho tosa que é adaptado com rampa, né? Porque pensa, o Largos tem 20 quilos. Eu carrego ele para cima e para baixo, é a minha academia. Mas é difícil botar ele num tanque de banho, né? Então, tem esse pet que eles estão colocando rampa, tem um outro pet que veio me chamar para parceria, que eles fazem um elevador. É tipo um tanque, só que elevador. E, e também essa parte de banho com ozônio, sabe? Aquela água ozonizada, tem todo. Que é bacana, é de alguma forma terapêutica. Mas, assim, também, além desses lugares adaptados, eu já ouvi muitos lugares que recusam. Eles olham para o animal paraplégico, não sabem lidar e só falam: não, eu não atendo. Né? Assim como A aconteceu. tutora do Tutu tá falando aqui pra gente que já cobraram 40% a mais por causa da Ah, paraplegia. mas. Absurdo, Sim. né? E Não, na daí, né? real, o Tutu tá aí para levantar nossa bandeira, porque há pouco tempo passou por uma situação, né, de que um funcionário, que era mal informado do lugar, disse que ele não podia entrar num lugar que era pet friendly,
porque, ele pode machucar os outros com a cadeirinha. Sabe? Então, assim, existe uma desinformação misturada com preconceito que é difícil, assim, de lidar. Porque ao mesmo tempo que algumas pessoas estão olhando para eles com amor e falando coitado, tadinho, com dó, achando que eles estão sofrendo, tem outras pessoas que têm aquele preconceito maldoso mesmo. Não, tá com defeito, né? Vai machucar os outros, ou não quer saber lidar. Então, tem hotéis que recusam, tem creches que recusam e tem banho e tosa que recusam, sim. Né? Graças a Deus aqui eu tô bem assistida, né? Mas até porque eu acho que as pessoas certas acabam chegando até a gente por causa do projeto, né? Então a gente tem a Sim, sim. felicidade de conhecer, perdão, a gente tem a Imagina, felicidade de conhecer pessoas conscientes, né? sim, você vai dando uma filtrada, né, em toda essa questão. Sim. Uhum. A gente tá no finalzinho aí da live, passa muito rápido, gente, passa voando. Eu Tá queria muito, que você muito dissesse, divertido. passa muito rápido, tem assunto, muito assunto. Gente, a apostila, ela tem mais ou menos 40 páginas. A gente falou Uhum. nem de um terço dela, né? Ela é ilustrada, né, Lari? É linda, traz Aqui, as. ó. Tem Você todas as, tem todas as orientações de como fazer exercício em casa. Isso aqui eu acho legal porque, assim, isso aqui Deixa eu não só tirar substitui a aqui os fisioterapia. comentários para a gente conseguir ver melhor. Pronto. Não, não tira a necessidade de uma fisioterapia, porém ajuda quem não tem dinheiro para poder fazer tantas sessões, pelo menos alguns exercícios de manutenção. Aí tem todo o esvaziamento de bexiga. O Argos foi muito bonzinho para a gente fazer essa cartilha, viu? Porque foi Não, o muita Argos está foto. muito modelo, né? E assim, não sei se você chegou a ver na cartilha digital, você clica e vai para o nosso canal do YouTube que tem os vídeos, né, de instrução. Mas para quem tiver impressa, é só apontar o celular para esse QR Code que vai direto para o vídeo. Então, aqui tem indicação de como usar fralda, já tem o vídeo de como colocar fralda. Então, já é meio multimídia aí o que a gente conseguiu Como fazer, que as pessoas né? Então, fazem para conseguir? Lari, eu sei que é super simples, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre super. isso. Tá. Para quem precisa da cartilha, tanto impressa quanto digital, é só entrar no nosso site, que é cãoderodinhas.com.br, que é o link da nossa bio aqui do Cão de Rodinhas, né? Cão underline rodinhas, e pedir. Aí entra ali num formulário, nesse formulário eu já coloco para a lista de envio e chega assim em questão de uma semana, depende dos correios também, mas já chega na casa da pessoa. Tem muito médico veterinário pedindo, estudante de medicina veterinária e professor de medicina veterinária que pede assim 50 cartilhas, 40 cartilhas para distribuir para a turma, o que eu acho muito legal. E tem muitas clínicas que pedem para orientar pacientes também. Então, além de tutores, né, pessoas, né, individuais que acabam pedindo, tem muita gente que acaba distribuindo, ajudando o nosso projeto a chegar mais longe. Isso é muito legal. Hoje a gente tem em torno, eu tenho que contabilizar exatamente, mas foram mais de 3.000 cartilhas impressas enviadas, né? E tem mais em torno de 2.000 cartilhas digitais enviadas. Então a gente está em torno de 5.000 leitores para mais, porque uma mesma cartilha mais pessoas podem ler. Então eu fico muito feliz de ver a proporção que esse projeto está tomando, né? A Você gente tem esse tem. dado, Lari, de quantos animais deficientes, em média, a gente tem hoje no Brasil? Não, não tenho, sabe? Porque Gente, se alguém eu dei souber, uma entrevista. Eu dei entrevista para o Jornal Hoje, da Globo, que é um jornal nacional, e a Ana Vaz, que é repórter, ela fez um levantamento o máximo possível, porque ela, como jornalista, tem, né, muitos acessos a prefeituras, governo e tudo mais, e não existe isso, não existe essa estatística. Até porque, vamos lá, eram animais completamente ignorados, né? Então, imagina ter estatística. Talvez fosse mais teria fácil que ser ter pelas estatística de clínicas quantas veterinárias. eutanásias. É, Sim, pelos Não, e a gente prontuários entrou e em pelas contato com o clínicas. CRM, entrou em contato com o CRM, entrou em contato com vários, e não existe esse tipo de estatística. A gente até pensou em levar, por exemplo, em crematórios e levantar esse tipo de informação de quantos foram eutanasiados por conta de uma paralisia. Mas ainda assim, não tem dados que são oficiais sobre isso, sabe? Então, hoje o que eu tenho pelo projeto Cão de Rodinhas é a pesquisa que eu fiz para conseguir escrever essa cartilha,
quantas pessoas são que foram os solicitantes da cartilha, e eu tenho todo nesse formulário as pessoas falam qual que é a profissão delas, né, da onde elas são. Então, assim, é gente do Brasil inteiro, tem gente lá de Manaus, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente lá do Mato Grosso, tem gente de tudo quanto é canto do Brasil, e me deixa muito feliz de ver que o projeto tomou uma proporção tão robusta e que a gente consegue acolher as pessoas sem mesmo eu precisar conversar com elas, porque a cartilha ela já conversa por si só. Eu tenho até, ó, isso aqui é um. A gente vai marcar a sessão de Tenho ele fotos logo, aqui. logo, tá? Esse aqui é o calendário 2022, né? Então, todo ano já faz 3 edições que a gente faz o calendário anual do Cão de Rodinhas e todos esses tutores, eles podem vender, né? Os tutores que participam de forma gratuita. Por um período da minha vida eu fui fotógrafa, então isso me ajudou a levar isso também como um hobby. Então eu fotografo eles mesmos, uma sessão em São Paulo e outra em Curitiba. E os tutores acabam podendo vender esses calendários no final do ano e arrecadar dinheiro para eles mesmos pagarem os tratamentos e tudo mais dos seus pets. Então, ó, tá aqui o Argos no mês de abril. Logo, logo Sim. eu vou marcar a inscrição. É gratuita a participação dos tutores, só que são vagas super limitadas, né? São 50 pets que a gente fotografa. Então, logo a gente vai lançar aí a inscrição para o calendário 2023. E eu vou marcar minha ida para São Paulo aí. Quem sabe a gente não se encontra e vê toda essa galerinha aí. Sim, a Poli está aqui com a gente, que é a tutora da Maju, né? Que participa também do calendário. A gente tem bastante contato aí com elas, com ambas, né? A Poli e a Maju são parceirinhas nossas. Ela está falando, é sempre muito Ah, que legal. especial essa sessão. A Manu Ah, é Maria muito sempre está em gostoso. todas, então tem bastante gente aqui da Qualivetes ligados a vocês. Tem o pessoal Que falando bem para legal. o Rio de Janeiro, para você fazer as Ai, eu fotos. amo. Você Está sabe sendo que complicado. tem gente do Rio de Janeiro que já tinha pedido pra gente fazer uma sessão de fotos lá também, que é a Luana do meu pet especial, que ela é de Niterói. Então tem uma galerinha ali e a gente é parceiro da Zidog também, então tem toda uma relação do Argos com o Rio de Janeiro, que é bem bacana mesmo. Mas por enquanto a gente tem programado ir para São Paulo, então Ó, gente, vamos por ver as enquanto próximas ela é viagens nossa, aí. tá? Mas logo, logo ela tá em outros lugares também. Lari, quero finalizar essa live primeiro te parabenizando pelo projeto, né? Porque alguém que trabalha em outra área, tem Obrigada. doutorado, filho, é casada, tem sítio, e ainda conseguir disponibilizar tempo para abraçar uma causa tão legal e que a gente ainda é tão carente de informação, tá mais do que de parabéns, né? E queria que você finalizasse Obrigada. assim, o que você diria para alguém que está passando por isso agora, além do começo que a gente falou, respira, calma, tudo vai ficar bem. Respira. O que mais que você diria? E eu queria enganchar numa outra questão que o que eu percebo bastante é que quando o cansaço do humano em questão toma conta da situação, é a hora que vem a frase, ele está sofrendo. E muitas vezes quem está Uhum. sofrendo é o humano, é um sofrimento projetado. Uhum. Ele não está dormindo direito, Perfeito. ele está chorando, ele não está aceitando a situação, e aí a gente se depara com a questão da eutanásia. Então, assim, o que a Sim, gente sim, falaria para essas pessoas para tentar acolhê-las e menos animais perderem a vida por conta disso? sim. Bom, então, além do respira, né? Para as pessoas que estão começando a passar por isso agora, né? Em primeiro lugar, é que realmente esses animais, eles se adaptam, eles vivem bem, tá? Da maneira deles. Então, é uma questão assim, realmente vai ficar mais leve depois desse primeiro período de adaptação. A eutanásia, ela não é, né, para o sofrimento do tutor. Isso é uma fala que é até um pouco mais pesada, mas é fato. A eutanásia não pode ser para cessar o sofrimento do tutor, e sim para cessar um sofrimento crônico sem solução do animal. Né? Então, eu não sou contra a eutanásia, eu sou contra a eutanásia desnecessária, que é o que os nossos animais com deficiência acabam sofrendo. E eu acho que o principal recado, além, né, de
peçam a cartilha, a informação está aí, está gratuita, está disponível para vocês, é que você não está sozinho, em primeiro lugar. Né? Então, tem mais pessoas que estão passando pela mesma situação que você, que podem acabar trocando muitas ideias, podem acabar te dando força e reforço. Aí todo mundo que está aí comentando aí na live, eu conheço muitas dessas pessoas que foi uma felicidade em que o projeto e o Argos me proporcionaram, foi conhecer tanta gente, e é uma rede de apoio muito bonita. Então, essa união de tutores, né, de animais que têm alguma deficiência, que estão passando por isso, é uma união tão bonita que eu acho que isso tira todo aquele peso do início, sabe? Isso eu vejo muito nos grupos de apoio. As pessoas conseguem extravasar, conseguem desabafar e ter uma troca muito bonita em que as pessoas se ajudam e os animais acabam sendo salvos nesse contexto, né? Porque o tutor bem acolhido, o tutor bem, o animal vai estar bem, né? Então, é mais ou menos esse recado que eu tenho e que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem mesmo. De verdade, gente, e fica De mesmo. verdade, É real. uma, é uma junção de informação, de vivência, Yes. dia a dia, de costumes. E às vezes essa calma do veterinário que até irrita, que é a mesma do médico quando o nosso parente está doente, a gente fala, mas pelo amor de Deus, se Sim, mexe, né? É porque vai ficar tudo bem mesmo, mas a gente precisa fazer as coisas bem certinhas e não colocar, né, enfiar os pés pelas mãos aí com questões que o desespero vai sim. piorar a situação e não melhorar. Eu vou deixar a live E salva outra aqui. coisa, João, Pode falar. deixa só, Claro. outra coisa que é importante falar é não se sinta culpado, tá? Porque o que eu mais vejo acontecer, tá? No meu caso, eu senti culpa, porque eu pensei em inúmeras formas de eu ter conseguido impedir a fuga do Argos. Isso me corroeu muito por muito tempo. Pessoas que têm animais que acabam tendo hernia de disco, porque o animal subia na cama, descia da cama, subia no sofá, descia do sofá, subia e descia de escada e não sabia que animal não pode subir na cama, que animal não pode subir no sofá. Essa falta de orientação, as pessoas depois que o animal paralisa, morrem de culpa. E eu falo, gente, você fez o teu melhor com a informação que você tinha em mãos. Não vai te ajudar em nada a sentir culpa. Então, isso é uma coisa que eu acho que pode tirar bastante esse peso em cima do tutor. Não se sinta culpado ou seja bondoso consigo mesmo. É isso, né? Seja bondoso, porque eu acho que a gente até a culpa, e não é a culpa, né? Essa busca pela informação ela é muito bem-vinda. E às vezes é a culpa que nos leva a ela. Não, mas o que que eu podia ter feito e tal, e você tem acesso a mais informações. Mas também tem a hora de falar, não, e daqui para frente? Eu não posso mais me apoiar no passado, né? O que que eu faço? Então, estou no presente, o que que eu Exatamente. faço para oferecer o melhor para esse animal e dá certo. Isso é o mais legal, né? Que dá certo. Tá aí o Argos, né? Ó, preocupadíssimo com a Ah, tá situação. ótimo. Tá pleno aqui. Tá com Preocupadíssimo. sono já. Então, gente, muito obrigada. Eu vou deixar a live salva aqui da Lari. Lari, sem palavras para tua disponibilidade. Obrigada de verdade, Obrigada, viu? Virginia. Quero muito te Eu que conhecer agradeço o pessoalmente, convite. quero conhecer o Argos. E o que a gente puder Vamos ajudar, a sim. gente vai se falar, vai continuar se falando aí. O que a gente puder ajudar, a gente quer fazer parte disso. Tá bom? Então, Maravilha. obrigada, viu, gente? Obrigada para todo mundo que participou. Beijinhos para todo mundo. Boa noite, até quinta que vem. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau, gente.